Olá, eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de filmes, livros e quadrinhos. Esse é o canal Portal Alexandria, onde eu falo de filmes, livros e quadrinhos, mas na verdade tudo isso é uma desculpa para eu falar de história, filosofia e outras áreas das humanidades. Já faz alguns anos que eu faço análises sociais utilizando filmes e livros aqui nesse canal. Durante esse tempo surgiram muitas questões, muitas perguntas e comentários interessantes. E hoje eu resolvi juntar tudo em 2 vídeos e tentar responder elas na medida do possível. Sempre tem alguns temas que são mais polêmicos que outros, então a gente vai ver alguns comentários bem polêmicos aqui nesse vídeo. Antes de tudo, eu quero agradecer o comentário de vocês, porque tem comentários muito interessantes. E vocês que são novos no canal, não deixem de comentar nesse vídeo o que vocês acham do canal, o que vocês acham das perguntas, dos comentários abordados nesse vídeo. Não deixe de assistir os outros vídeos onde eu analiso filmes e faço comentários de história e filosofia também. E já deixa o seu joinha nesse vídeo, se não for inscrito, se inscreva nesse canal. Nesse vídeo aqui, os comentários têm teor político e social. Em outro vídeo que eu vou lançar depois, também de perguntas, os comentários vão ter um teor mais religioso. Também, se o vídeo ficar muito longo, eu vou dividir em 2 partes. Então, bora lá! Então a gente já vai começar pesado, porque os primeiros comentários selecionados são do filme O Nascimento de uma Nação. O João Rei Rocha disse: a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse filme foi há uns 11 anos atrás, quando passava Todo Mundo Odeia o Chris na Record, no episódio Todo Mundo Odeia o Malvo. Na época eu não tinha maturidade o suficiente para entender o que o Caruso estava se referindo como comédia. Hoje em dia, sei quão bizarra foi aquela cena. Eu trouxe um filme pra você, é uma comédia. Todo Mundo Odeia o Chris é uma série bem legal mesmo. Sempre traz questões sociais, tanto no Todo Mundo Odeia o Chris, como no Um Maluco do Pedaço, e outras séries que são de comédia, mas abordam temas bem polêmicos e muitas vezes de formas inteligentes, né? Outro comentário aqui é o Alexandre Davidson Scott, que disse: é um filme maravilhoso e não tem nada a ver com racismo, e sim um filme cômico de ação daquela época. E pintar o rosto coberto de preto é normal até hoje. Aqui no Brasil nós temos a Nega Maluca e é só uma personagem engraçada. Bom, aí eu já não sei se ele tá fazendo piada ou se ele tá falando sério. Espero eu que seja uma piada. Antigamente era normal os atores pintar o rosto de preto e fazerem atuações ridículas exatamente para ridicularizar os negros. É uma atuação estereotipada daquilo que eles próprios pensavam. Eles se pintavam, começavam a falar errado, começavam a andar de forma esquisita, e isso era uma forma de diminuir os negros nesse período. Isso é chamado de blackface. Então não tem nada de engraçado. Mas como tudo que tá ruim pode piorar, existe um comentário ainda pior aqui. Adalberto Marroquim, há 2 semanas atrás, disse: com todo respeito, eu vi o filme e não achei racismo nenhum. Primeiro, se de fato fosse um filme racista, eles usariam atores negros de verdade ao invés de brancos com a cara pintada de negro. Não faz sentido nenhum, né? 2. Depois da derrota do Sul, o Norte criou uma série de leis injustas favorecendo os negros de uma tal forma que eles se tornaram perigosos. Então, isso é uma visão racista, né? Se você acha que estender os direitos aos negros é tornar os negros perigosos, é porque de alguma forma você está se sentindo ameaçado por eles. 3. Teve uma cena em que a irmã do personagem foi perseguida por um negro na intenção de molestar a garota. Ela subiu um penhasco e preferiu se jogar e acabou morrendo. A Ku-Klux surgiu como uma resposta às leis absurdas, por isso que o Norte estava impondo sobre o Sul. Mais uma visão problemática. Alguém achar que a Ku Klux Klan surgiu como heróis para salvar alguém? Ao longo da história a gente sabe que a Ku Klux Klan cometeu vários crimes, várias atrocidades, e se não fosse isso, se não fossem os crimes que ela cometeu, já a ideologia, o motivo de existência da KKK já é um motivo grotesco, já é um motivo nojento. Então esse comentário aqui tá muito estranho. Se for piada, não tem graça nenhuma. A maioria das pessoas acha que só os brancos são racistas e negros sofrem preconceito, mas na verdade todos nós sofremos preconceitos e temos preconceito. Daqui a pouco você vai me falar que existe racismo reverso, né? Aí ninguém nasce bom nesse mundo, somos todos pecadores aos olhos de Deus. Todo ser humano nasce com o pecado embutido. Eu não vou terminar de ler isso não, eu acho que eu já li demais, né? Vamos pular para outro porque, para mim, esse comentário ele é muito esquisito, tá? No vídeo onde eu analisei A Meia-Noite Levaria a Sua Alma, do José Mujica Marins, famoso Zé do Caixão, a Aline Aquino comentou:
Sou muito fã de suas análises, já faz um tempo que quero fazer um pedido de mais análise dos filmes do Buñuel. Gostaria muito que você fizesse análise do filme Viridiana, falasse das simbologias, etc. Também gostaria que falasse de Tristana e este obscuro objeto de desejo. Espero que leia meu comentário, sou muito fã do canal. Pô, Aline, que legal, com certeza eu vou analisar sim. O Luiz Buñuel, inclusive, é um diretor muito interessante, né? E já tem 2 análises aqui do canal, na verdade 3, né? Uma do Um Cão Andaluz, que foi o primeiro vídeo que eu analisei aqui no canal, isso eu acho que 8 anos atrás, e agora recentemente eu fiz meio que um remake desse vídeo, né? Porque ele já estava muito antigo, mas Um Cão Andaluz o Luiz Buñuel fez com Salvador Dalí, tem só 20 minutos de filme, tem aí disponível no YouTube. E também analisei outro, se eu não me engano, é o segundo filme do Luiz Buñuel, que o Salvador Dalí já não participa, que é... Não é O Charme da Burguesia... Poxa, esqueci o nome... Faz tempo. Esse também faz uns 8 anos aqui, acho que foi o segundo ou terceiro vídeo que eu analisei, mas o nome vai aparecer aqui para vocês, tá bom? É um gênero que eu gosto muito, surrealismo, e com certeza eu vou analisar sim. Obrigado pelo seu comentário. No vídeo onde eu analiso o filme Engage, onde eu falo de cinema e racismo, que inclusive eu utilizo esse livro aqui como apoio, né, onde a doutora Robin Mendes Coleman ela faz uma análise do cinema negro desde as origens do cinema até agora. O Tico de Souza comentou: infelizmente esse assunto não é de interesse para a grande maioria no Brasil, seja para brancos ou para negros. Na contramão, temos intelectuais negros que sempre estão em alerta. Vale a pena ler o coletivo Cadernos Negros Literatura Negra Contemporânea, que sempre denuncia as mais diversas formas de racismo e demais assuntos pertinentes ao povo negro. Sobre sua análise, concordo com cada letra, continue com essa perspicácia, irmão. Pô, Tico, obrigado, viu? Cada palavra é um incentivo para eu continuar e eu acho esse um trabalho muito importante mesmo, né? E um tema que deve ser debatido e analisado, né? A gente já viu as atrocidades aí em comentários passados que, não sei se é brincadeira, mas se for de brincadeira é de extremo mau gosto. Por isso que a gente tem que falar cada vez mais desses temas que a gente sabe que ainda não são resolvidos e são muito importantes de serem debatidos. Também no mesmo vídeo, o Plínio Marques Jr. disse: King Kong é um filme com analogia racista, só que poucos falam isso. Escrotidão total. King Kong eu ainda vou lançar um vídeo, também utilizando o livro da doutora Robin Mendes Coleman. E sim, o filme King Kong ele vem depois do Engage. O filme Engage fez muito sucesso. Ele foi um documentário falso que durante muito tempo todos acreditaram como verdadeiro. E ele faz atrocidades, como por exemplo, associando os negros a macacos. Logo depois do Engage veio o filme King Kong, que meio que utilizou essa mesma ideia. Logo vai sair um vídeo no canal falando sobre isso. No vídeo onde eu analiso o curta brasileiro Ilha das Flores, tivemos vários comentários sobre capitalismo, sobre economia, sobre sistemas políticos. A Simone Duarte comentou: se pobre e miséria é resultado de um sistema econômico capitalista, o que afirmar sobre o sistema econômico adotado em países como Venezuela, Cuba, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Moçambique, dentre outras que estão entre as mais miseráveis do mundo e não adotam o capitalismo? Dessa primeira parte do comentário, a gente pode dizer que são outros países que tentam adotar outros sistemas, mas eles estão dentro de um mundo capitalista. Muito antes deles quererem adotar outro tipo de sistema, eles viveram um período enorme de história de dominação capitalista. Eles viveram sobre o jugo imperialista dos Estados Unidos, da Inglaterra, França, Bélgica. É só a gente lembrar aí do século XIX do imperialismo. Eles tiram as oportunidades de enriquecimento, tiram as oportunidades de um país para levar para outro, exploram e extraem as riquezas dos países dominados. Isso para a gente pensar na história antes desses países. Se a gente pensar na história hoje, pequenas células socialistas, comunistas ou que tentam qualquer outro sistema enfrentam uma dificuldade enorme porque nós vivemos no mundo capitalista. E o próprio capitalismo, aí no símbolo dos Estados Unidos, União Europeia, eles barram o avanço de países que não corroboram a sua ideologia política.
E aí ela continua aqui. Creio que o problema é mais complexo, tem origem no egoísmo e na falta de amor ao próximo. O problema é humanitário. O problema está na corrupção de seres que se dizem representantes do povo e só pensam em si próprios. E isso independente de ideologia de esquerda ou direita. Realmente, nesse ponto dá pra gente concordar em alguma coisa. Existem pessoas egoístas, existem pessoas corruptas, só que o grande problema é que o nosso sistema capitalista, ele privilegia ferramentas de manutenção do individualismo social. São ferramentas que privilegiam a competitividade e, em consequência, não importa como que você ganha, o que importa é que você ganhe, e aí se instala a corrupção. É óbvio que existem pessoas mais egoístas do que outras, existem pessoas mais corruptas do que outras, só que o que a gente tem que pensar é que o nosso sistema favorece esse tipo de pessoa, porque ele é baseado na competitividade, e não necessariamente essa competitividade tem que ser honesta. Existe uma falsa meritocracia que privilegia aquele que conquista o poder muitas vezes pela força. E aí esses mecanismos de competitividade do sistema capitalista é o que favorecem o egoísmo pessoal, a individualidade, a corrupção. Se a gente eliminar os mecanismos que favorecem o egoísmo, ainda assim continuará existindo o egoísmo. Só que esse egoísmo, ele não encontrará meios para se expandir, para se proliferar e para se tornar forte na sociedade. Não é que o ser humano vai deixar de ser egoísta, mas é que nós temos que abolir, eliminar os mecanismos que permitem que o egoísmo, o individualismo, eles sobressaiam sobre a cooperação coletiva. E aí ela conclui: dessa feita, com todos os desafios, prefiro 1000 vezes viver em um país capitalista a viver num país que adote o socialismo ou o comunismo como sistema socioeconômico. Até mesmo porque desconheço onde esse sistema deu certo. O que é um sistema que dá certo? Se a gente pensar do modo de pensamento na mentalidade capitalista, um país que dá certo é um país que produz bens de consumo. Na nossa visão capitalista, porque vivemos em um país capitalista, a gente mede a qualidade de vida com base nos bens que nós possuímos, com base nos bens que nós podemos um dia possuir, mesmo que a gente tenha que parcelar em 60 vezes. E é claro, isso também é importante, todos nós queremos consumir com qualidade, mas isso é um critério capitalista. Esses dias o jornalista de alguma emissora falou que em Cuba, por exemplo, só tem saúde, segurança e educação e nada mais. O problema é, todo país deveria começar, pelo menos, com saúde, segurança e educação. E daí, a partir da saúde, segurança e educação de qualidade, a gente começar a pensar em bens de consumo, a gente começar a pensar em produtos de consumo variados. Também a gente pode pensar a União Soviética. A União Soviética, ela não deu certo até certo ponto, porque se a gente pensar antes da Primeira Guerra Mundial, a União Soviética era agrária, quase não se tinha industrialização. Ela era um país semi-feudal, era um sistema baseado no campo. Praticamente não se usava dinheiro na Rússia antes de 1917. Depois da Revolução Socialista Russa, ela cresceu tanto que ela competiu com os Estados Unidos, que tinha mais de 500 anos de capitalismo para se estabelecer. O capitalismo no mundo se desenvolvendo, depois vem a colonização da América do Norte, a independência dos Estados Unidos e aí o fortalecimento de um pensamento liberal. Então, eles tiveram muitos anos para desenvolver e fortalecer o seu capitalismo. A União Soviética, em 20 anos, ela já era uma potência. Então, se a gente pensar bem, deu certo. Agora, o que deu errado na União Soviética? A gente tem que analisar os prós e os contras. Também podemos pensar na China. A China fez a Revolução Socialista em 1949 e de lá para cá, ela passou por vários problemas, por várias crises, mas ela hoje em dia é a segunda maior potência do mundo. E aí a gente vê que tem um padrão. Países que eram dominados, países que eram ineficientes, países que não tinham riqueza nenhuma, quando eles adotaram o sistema socialista, eles começaram a disputar o segundo lugar, isso na economia, isso na tecnologia, isso no desenvolvimento social, mas no final de contas o que a gente quer é um sistema que dê certo e dê certo para todo mundo e não só para uns poucos. Pouco importa se é socialismo, se é capitalismo, se é outro sistema. O que importa é que os sistemas que permitem a exploração de um homem sobre o outro, de uma mulher sobre outra mulher, esse sistema ele seja eliminado. O que importa é eliminar essa forma de privilegiar a competitividade, a individualidade, o egoísmo, a corrupção, e aí nisso aí eu acredito que todo mundo concorda.
Além de não terem dono, liberdade também não tem poder de decidir sobre o que fazer e para onde irem, mas o vídeo é uma ótima reflexão. Parabéns por sua interpretação, mas com todo respeito, creio que pecou apenas quando afirmou com veemência que isso tudo é resultado do sistema capitalista. Então, eu afirmo isso porque a gente vive num sistema capitalista. E é o único sistema que a gente pode afirmar na prática, porque ele já é um sistema afirmado, consolidado, e a gente pode ver as suas causas e consequências. Mas eu agradeço a educação com a qual você comentou. Sempre apareça aí, obrigado. A Marga, no mesmo vídeo, comentou: amo seus vídeos, obrigada, sou professor de Sociologia e uso eles nas aulas. Poxa, obrigado, Marga, valeu mesmo. A Fátima comentou: este documentário é de 1989, reclamam do regime militar, mas os governos socialistas que vieram depois pouco fizeram para desigualar a pirâmide social, já que a Constituição de 88 privilegiou políticos de toda a ordem, haja vista as benesses de todos, do vereador ao presidente, passando pelos três poderes que continuam a manutenção dos privilégios, ainda que a população chore de tristeza com a falta de segurança pública, educação, saúde e transporte de qualidade. Bom, o documentário Ilha das Flores é de 1989, né, poucos anos depois do regime militar, um ano depois da Constituição da República, e aí a gente tem que pensar que a democracia ela não é um final, ela é um meio pela busca da nossa liberdade, da nossa autonomia. Então não é porque foi instaurada a democracia que os problemas vão acabar, mas é através da democracia que vamos buscar as soluções para os problemas políticos, sociais e econômicos do nosso país. Bom, esse vídeo tá ficando muito longo, então eu vou terminar por aqui e fazer a parte 2 dos comentários políticos e sociais desse vídeo aqui. Logo sai a parte 2. Fiquem de olho, um abraço, se inscrevam no canal, deixem o joinha, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses comentários selecionados e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!